paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por essa manhã de domingo, dia 31 de maio, em que Deus nos permite entrar na sua casa e, pela graça do santo sangue de Jesus Cristo, pelo amor de Deus que se tem manifestado a nós, acordarmos e podermos tomar parte nessa aula. Eu quero te parabenizar, meu irmão, minha irmã, por estar participando conosco nessa que é a maior escola de todos os tempos, a Escola Bíblica Dominical. Nós estamos transmitindo a Escola Bíblica Dominical diretamente aqui do templo sede do Ministério de Caetés, AD Caetés, Assembleia de Deus, Ministério de Caetés, presidida pelo pastor José Mário da Silva, acompanhado pelo primeiro vice-presidente, pastor Severino Trajano, que é também o superintendente dessa escola bíblica dominical. E a nós, nessa manhã, que estamos aqui, podemos agradecer a Deus por mais essa manhã que Deus nos deu. Nós vamos orar para darmos a abertura dessa escola bíblica dominical. Logo após a essa oração, nós já vamos proceder com a leitura bíblica em classe. Nós temos aqui a lição da CPAD, Lições Bíblicas, a Igreja Eleita. É esse material que nós estamos utilizando nesse trimestre. Estamos na lição de número 9, o mistério da unidade revelado. Vamos orar. Senhor, meu Deus amado, graças te damos, Senhor, porque nessa manhã, mais uma vez, Tu nos tem permitido e concedido entrarmos nesse lugar, entrarmos nessas casas, chegarmos, Senhor, nas vidas, nas famílias, Senhor, nesses consoles, Senhor, de aporte tecnológico, nesses celulares, nesses tablets, nesses computadores, Senhor, nas repartições, em trânsito, em casa. Senhor, nós temos alcançado, Senhor, vidas com a Tua palavra e nós estamos, Senhor, alegres e te pedindo, Senhor, nessa manhã, em meio a essa guerra, em meio a essa luta, em meio, Senhor, a toda essa agonia que passa o nosso país, nós te pedimos, Senhor, em um nome de Jesus, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelo Teu amor, Senhor, manifestado em Cristo Jesus a nós. Nós te suplicamos, Senhor, perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas, Senhor. Reconhecemos que somos pecadores e falhos e pedimos em um nome de Jesus. Senhor, ajuda-nos em tudo, sê conosco, recebe, Senhor, nossa adoração, recebe o nosso louvor, Senhor, recebe a nossa gratidão a Ti. E aonde existir um aluno, um discípulo Teu, Senhor, participando, assistindo essa aula e prestando reverência e culto à Tua palavra, manifesta o Teu poder em salvação, em cura, em provisão, em um nome de Jesus. Eu quero convidar você, professor da Escola Bíblica Dominical, a você, aluno, a você, dirigente de congregação, muito obrigado pelo apoio aos senhores dirigentes de congregações. Deus te abençoe. Aos líderes de departamento de jovens, adolescentes, que estão também estimulando os jovens a participarem dessa escola. Eles estão assistindo, estão fazendo perguntas. Deus abençoe. Jovens, as perguntas colocadas aí são direcionadas a professores que vão responder depois em particular e te orientar. Você não está sozinho. Vamos ler. Lição de número 9, 31 de maio de 2020. O mistério da unidade revelado. Texto áureo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios 3 e 5. Verdade prática. Deus revelou o mistério que esteve oculto,
desde todos os séculos, aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Se você não tem um exemplar da Bíblia Sagrada, da revista, você pode pegar um exemplar da Bíblia Sagrada, abrir na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 3, versículos de número 1 a 13. Leremos dessa forma e você pode acompanhar. Por essa causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Nós vamos orar. E após essa oração, nós vamos ouvir um louvor. E já na sequência, nós estaremos ouvindo a palavra de Deus sendo ensinada. Eu peço a você, compartilhe esse link o máximo que você puder. Toca a trombeta em Sião, desperta alguém, acorda, compartilha. Vamos ampliar a rede de alunos dessa escola bíblica. Professor, ainda que não presencialmente, mas continue orientando seus alunos. Compartilhe com eles. Procure saber como é que eles estão. Procure orientá-los nesse tempo. Deus tem galardão para você. Aqueles que ensinarem, há uma promessa de Deus para a sua história, para a sua vida e para a eternidade. Deus nos abençoe. Senhor, meu Deus amado, santo, poderoso Deus, graças te damos, Senhor, porque tu não nos ocultaste, Senhor, nada, mas em tudo, Senhor, tu nos revelou o teu amor, a tua graça e o entendimento para a salvação. Nós te agradecemos por esse manhã, Senhor, por aqueles que vão louvar, por aquele que vai ensinar, meu Deus, por cada um que está participando nesse momento, a essa mulher, a esse homem que está sintonizando aí baixinho, Senhor, aí no celular, muitas vezes na cozinha, preparando o almoço para a família. Eu sei, Senhor, que tu podes visitá-los, que tu podes ajudar, Senhor, para que tudo ocorra, meu Deus, para que eles possam ouvir e aprender da tua palavra. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Antes de passarmos para o louvor, deixa eu reforçar uma coisa contigo. Dízimos e oferta fazem parte do culto cristão. Tem aí no rodapé, está aparecendo para você o número das contas da igreja.
Nós temos responsabilidades e compromissos a serem cumpridos e honrados. E você é o nosso ajudador. Procure saber com o dirigente da sua congregação como você pode apoiar a escola bíblica dominical e como você pode ofertar e dizimar no ministério de Caetés. Mas se você estiver em qualquer congregação, ou você for um ajudador dessa grande família chamada Ministério de Caetés, você pode fazer depósito ou transferências para essas contas e compartilhar o comprovante bancário com o dirigente de congregação ao qual você está ligado. Aqui na matriz, também você pode vir depositar fisicamente o teu dízimo e oferta no gasofilácio de 10 da manhã às 16 horas, de segunda a sexta. E também fazer uso de maquininhas de cartão, caso você precise. Coopere com essa obra. Também eu quero aproveitar e reforçar mais um pedido. Nós precisamos continuar ajudando nossos irmãos que estão passando por grandes dificuldades. Há muitos que perderam seu emprego, estão desempregados e precisam do seu apoio. E precisam do apoio da igreja. Contribua, doe quilos de alimento, doe itens de higiene, itens de limpeza, e Deus te abençoará. Se todo mundo ajudar, não vai faltar para ninguém. Deus te abençoe e vamos ouvir o louvor dessa manhã. Fique aí e participe dessa escola bíblica dominical. Deus te abençoe. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Amém? Queremos te convidar a adorar o nome do Senhor juntamente conosco. Deus de Israel, eu sei que não vim a este mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar, meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, pois o que importa é lhe obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Aleluia! Agradecido seja o teu nome, Senhor. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, pois o que importa é lhe obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caem do meu lado, direita, esquerda, sou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Ele envia anjos para me guardar. Não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. E assim agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Queremos saudar os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor e agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá nesta manhã de estarmos aqui ministrando e falando sobre a Escola Bíblica Dominical. Queremos agradecer ao pastor presidente, pastor Mário, ao pastor Severino Trajano, pastor Leonardo, agradecer ao presbítero Elias da Paz, que foi o responsável, que falou comigo. E hoje nós vamos dar início à lição de número 9, que tem por título O Mistério da Unidade Revelado. O texto áureo nos diz: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios 3, versículo 5. A verdade prática: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Temos 3 tópicos na lição de hoje. O primeiro tópico nós vamos falar sobre o mistério oculto de que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo. No tópico 2, como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e os profetas. O tópico 3, mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Na introdução, nos fala Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nesta lição, estudaremos o conceito bíblico para mistério. Como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus e na eternidade. O primeiro tópico nos fala o mistério oculto no Antigo Testamento. O subtópico de número 1, o conceito bíblico de mistério. Do grego mysterion, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta,
indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Nós precisamos entender que quando Paulo se refere a mistério, ele bem nos fala, na leitura bíblica em classe que foi lida anteriormente, que era um mistério, mas que já havia sido falado, não revelado quando e como se daria e como isso aconteceria. Nós vamos ler Efésios 3, versículo 3, que diz: E como por revelação me foi manifestado um mistério, conforme vos escrevi acima de forma resumida. Efésios 3, 6. Significando que, por intermédio do Evangelho, os não-judeus são igualmente herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Então, a gente observa que o mistério ao qual Paulo se refere no versículo 3, ele é especificado, ele é resumido a partir do versículo 6. Que mistério seria isso? Seria Cristo se manifestando aos gentios, aos não-judeus. Deus vai mostrar o seu poder e a sua sabedoria por meio do milagre. Que milagre é esse? O milagre de unir em um organismo vivo que é a igreja, judeus e gentios convertidos a Cristo. Então, nesse subtópico 1, a gente entendeu o conceito bíblico para a palavra mistério. Passando adiante, no subtópico de número 2, nos diz o desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto, desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com um valor circunstancial. Noutros séculos, não foi manifestado, como agora. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora o foi, desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. Quando a gente se voltarmos um pouco atrás, no Antigo Testamento, a gente observa que tinha essa distinção entre os gentios e os judeus. Os judeus observavam os gentios como o povo pagão, aquele que não cria no Deus Todo-Poderoso. E havia essa separação. Os próprios profetas, no Antigo Testamento, falavam sobre essa inclusão dos gentios. Porém, eles não sabiam quando se daria. Por isso que o Paulo é bem categórico e nos fala que como outrora não havia sido falado, agora ele está sendo o quê? Revelado. O mistério existia. Os profetas falaram sobre a inclusão, no entanto, não sabia como se daria essa inclusão dos gentios no meio do povo de Deus. Então, o mistério, ele não é um conhecimento, ele é a revelação de verdades divinas antes ocultas, porém agora reveladas abertamente a todos os povos, línguas e nações. Cristo morando no coração do povo gentio. Os judeus tinham dificuldade de entender e compreender como isso se daria, mesmo porque o próprio Senhor Jesus nos fala lá em João, capítulo 4, no encontro que ele tem com a mulher samaritana, que a salvação vem dos judeus. Mas logo em seguida ele diz para ela que dias virão que o Senhor está à procura daqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, Deus estava à procura. A salvação ela não ficaria restrita somente ali em Israel, que era o entendimento que o povo tinha. O povo achava que Deus só poderia se manifestar naquele território. Então, a vinda de Cristo mostrou que isso estava sendo mudado.
Então, seguindo adiante, no subtópico 3, nós vemos o mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento, como nós já citamos acima, falavam sobre essa inclusão. A gente pode observar mesmo lá no início, em Gênesis, capítulo de número 12 e versículo de número 3, que o Senhor diz a Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Gênesis 12, versículo 3. Aqui no início de tudo, em Gênesis, a gente já consegue observar claramente que essa promessa ela iria se estender aos gentios, que ela não ficaria restrita somente ao povo judeu. E ela se estendeu em Gálatas 3,14, nos diz: a promessa feita a Abraão chegou até nós através de Jesus Cristo. Então é isso que Paulo nos fala no capítulo de número 3, que é o que nós estamos estudando hoje, que esse mistério ele está sendo revelado. A inclusão dos gentios já havia sido falada no passado pelos profetas. Não somente Moisés, mas Isaías também falou sobre essa inclusão, principalmente quando nós paramos para ler o livro de Isaías, que fala do Messias. O Senhor fala sobre essa inclusão, fala que a vinda do Messias mudaria a história, que seriam alcançados não somente os judeus, mas também os gentios. Então, esse é o mistério. Esse é o mistério que está sendo revelado, que Deus está falando, que a palavra ela vai romper, essa separação ela vai deixar de existir. Com a vinda do Senhor, isso muda. E nós vamos prosseguir e nós vamos ver isso mais detalhadamente. Na carta ao Timóteo, capítulo de número 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 4, que nos fala: o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse desejo, ele vem de uma palavra grega que significa desejo sentimental. Era a vontade, o desejo do Senhor, que a sua palavra se fizesse conhecida nos 4 cantos do planeta, que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. Era isso que Paulo estava falando também para Timóteo. O desejo de Deus. Qual é o desejo do Senhor? É que o homem, o ser humano, independente de judeu ou gentil, ele alcança, ele chegue ao conhecimento da verdade. Que verdade é essa? Que Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou, e veio para salvar, veio para mudar e veio para transformar a história da humanidade. Prosseguindo, Deus nos diz lá em Deuteronômio 29, versículo 29, que as coisas encobertas são para ele, porém as reveladas são para nós. E o próprio Daniel, quando teve a visão, Daniel capítulo 12, versículos 8 e 9, que Deus ele tem aquela visão do que aconteceria nos últimos tempos, em determinado momento ele pergunta, ele mesmo declara que não compreendeu todo o significado daquela profecia. E ele queria entender, então ele questiona. Mas a resposta de Deus para ele foi de que a significação estaria lacrada até os apropriados tempos do fim. Então, o Senhor, ele tem um momento e o tempo de agir. Deus não está preso ao tempo como nós estamos. O Senhor está acima de tudo e de todos. Nós estamos presos no tempo, o Senhor não. Então, determinado tempo, isso seria revelado. A mesma forma, os profetas do passado não sabiam como se daria essa inclusão. Mas agora, com a vinda de Cristo, isso estava sendo revelado, que o Senhor veio
para todos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Fomos alcançados, como lemos lá em Gálatas 3, versículo 14, que a promessa foi feita a Abraão, mas ela chegou até nós. Nós somos participantes, nós somos co-herdeiros com Cristo desta promessa. A promessa chegou até nós através do Senhor Jesus. Seguindo adiante, no tópico de número 2, tem por título O Mistério Revelado no Novo Testamento. O subtópico 1 nos fala revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Em passagens correlatadas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum, que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem e que, ao ser enviado aos gentios, não consultou homem algum. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio de raciocínio intelectual. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. Por que Paulo nos fala isso? Nós conhecemos um pouco da história de Paulo, sabemos como ele era um homem culto, tinha dupla cidadania, era um homem conhecedor das Sagradas Escrituras, e não somente das Sagradas Escrituras. Paulo era um conhecedor. Quando nós analisamos, quando vemos as pregações, os ensinamentos, a pregação de algumas das pregações de Paulo no livro de Atos, nós vemos como ele era eloquente, como ele tinha um conhecimento. Mas ele quer deixar aqui bem claro que todo esse conhecimento dele de nada valeria, que ele recebeu essa revelação do próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus revelou a Paulo aquilo que estava oculto. E o que estava oculto? Que mistério era esse? O mistério dessa unidade, como diz o título da lição. Essa unidade, ela foi alcançada através do Senhor Jesus. Não existe mais distinção, nem grego, nem gentil, nem judeu, não existe mais separação. Todo aquele que chega até o Senhor, todo aquele que o reconhece, todo aquele que crê no sacrifício, que o próprio Deus enviou o seu Filho, que Jesus morreu e ressuscitou, essa pessoa, ela vai fazer parte do corpo de Cristo. Essa é a unidade, a igreja do Senhor, a igreja viva, esse organismo vivo que tem por cabeça o próprio Senhor Jesus. Aleluia. Então, o que a gente entende mais o que Paulo quer nos falar? Vamos ler Gálatas 1, versículo de número 16. Revelar seu Filho em mim, para que eu proclamasse entre os não-judeus, parti imediatamente e não pedi orientação a pessoa alguma. Em outras versões, diz, não pediu orientação, não pediu ajuda, nem a carne, nem sangue. Quando a Bíblia, em alguns versículos no Novo Testamento, se refere à carne e a sangue, ela está se referindo ao homem, ao ser humano, às nossas fraquezas, às nossas limitações. Então, Paulo, quando recebeu a orientação, quando recebeu a revelação do Senhor, ele entendeu o que ele precisava fazer. E o que era? Anunciar o Evangelho. Esse é o mistério. Esse mistério, ele é revelado através do ensinamento, da pregação do Evangelho. Esse Evangelho que estava saindo daquele território e indo para os 4 cantos do mundo. E chegou até nós. Glória a Deus por isso. Subtópico de número 2. O mistério oculto revelado. Em termos gerais,
o mistério revelado é a igreja. Essa revelação começa pela declaração de que Paulo idealizou tudo desde sempre, que o Pai idealizou tudo desde sempre. E prossegue com a execução da obra de Cristo e também com a criação de uma nova humanidade. Como também a união de judeus e gentios, como família de Deus e corpo de Cristo, e a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai a responsabilidade da igreja, para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo, por meio de Cristo. Como nós bem falamos agora no tópico anterior, essa união entre judeus e entre os gentios. Aquele que se achega, aquele que reconhece que Cristo é o Senhor, ele passa a fazer parte desse corpo. Ele passa a fazer parte da igreja. Estamos falando igreja, organismo, não instituição, independente da denominação. A igreja de Cristo, esse organismo vivo, que é atuante. Por que é atuante? Precisa ser atuante. Porque temos o Espírito Santo do Senhor e temos o Senhor Jesus como o cabeça. E é Ele que nos orienta. Essa nova, Jesus é o grande e único líder da nova humanidade, a Igreja do Senhor, criada por Ele e para Ele. Ele é o cabeça. Em Apocalipse 5, versículo 9, nos fala: e eles cantavam um cântico novo, tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Fomos alcançados pelo Senhor, fomos alcançados. Essa promessa, ela chegou até nós, os gentios, e fazemos parte desse corpo, dessa unidade, desse organismo vivo. E como o comentarista bem fala, significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério. Que mistério? O Evangelho, as boas novas, que o Senhor veio, Cristo morreu, Cristo ressuscitou, ressurreto, Ele é o cabeça da igreja. E a igreja do Senhor, o organismo, não a instituição, ela precisa proclamar essa verdade, ela precisa proclamar essa verdade de que o Senhor, Ele veio, de que o Senhor, Ele transforma, Ele muda, Ele salva, Ele cura, Ele liberta e Ele nos dá a salvação eterna. Esse era o mistério, esse plano, esse projeto, ele existia desde quando? Ele começou a existir no momento que os apóstolos começaram a entender, não, esse projeto, esse plano, ele sempre existiu. Porque a Bíblia nos fala que o Cordeiro ele estava imolado desde a fundação do mundo. Lá em Apocalipse 13, versículo 8, nos diz que o Cordeiro, que é o Senhor Jesus, ele sempre existiu, ele sempre estava com o Pai. Ele, o plano, o projeto, o plano de salvação, não somente para os judeus, não somente para Israel, mas o plano da salvação para toda a humanidade, ele sempre existiu. Porém, ele não havia sido revelado como nos outros tempos, como nós lemos lá nos primeiros tópicos. Os profetas do Antigo Testamento falavam sobre essa inclusão, mas de forma limitada. Eles falavam somente aquilo que o Senhor ditava para eles. Mas a revelação, ela veio agora com o Senhor Jesus. Aleluia. O subtópico de número 3, que nos fala a magnitude do mistério. Outrora, ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social. Mas Cristo, e por Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa.
Até mesmo alguns líderes da igreja primitiva demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. O comentarista está nos falando aqui de Pedro. Lá no livro de Atos, quando Pedro tem aquele sonho, e na sua teimosia, por 3 vezes, ele vai relutando, ele diz que não comeria algo impuro, e é imposto para ele, até que fala para ele, algo que eu abençoei será porventura impuro? Então Pedro, naquele momento, ele entendeu, quando foram procurar por ele, alguns homens foram até a hospedaria onde Pedro estava, e Pedro entendeu que Deus havia falado com ele, e ele mesmo se manifestou àqueles homens, eu sou quem vós procurais. E esses homens estavam procurando Pedro para quê? Para que ele fosse até Cornélio. Cornélio, aquele centurião gentil, e Pedro foi até Cornélio, mas antes ele resistiu, porque eles não tinham ainda não havia sido revelado como isso se daria. Então Pedro resistiu, mas ele entendeu, porque o próprio Senhor o revelou de que essa inclusão, ela já era o momento dela começar, porque o Senhor já havia vindo, o Senhor já havia sido morto, já havia ressuscitado, já havia ascendido aos céus, então o evangelho começou a ser pregado. Só que eles ainda não entendiam, achavam que ficaria somente naquele território. Não, era para todos, era para o mundo, era para todas as nações. Então Pedro foi até Cornélio, e nós conhecemos muito bem a história, não temos tempo para nós falarmos sobre isso, mas é mais para falarmos sobre essa resistência de Pedro. Então ele entendeu que esse mistério, ele estava sendo revelado, e a pregação do Evangelho, o Evangelho de Cristo, era para todos, e não somente para judeus. Os judeus tinham esse entendimento, como nós falamos, de que o Senhor, ele se manifestava somente dentro daquele território, que o Senhor só poderia se manifestar no templo. Eles eram muito apegados ao templo, tanto que nós podemos citar que quando a Babilônia, quando o Império Babilônico se levantou e levou Israel cativo, eles estavam muito contristados, porque não havia mais templo, a cidade estava em ruínas, eles estavam em outra nação, com o entendimento de que Deus os havia abandonado. Eles não entendiam que o Senhor poderia se manifestar fora do templo, que o Senhor poderia se manifestar fora do território de Israel. E Ezequiel veio com essa mensagem. Tiveram um pouco de resistência, mas acabaram entendendo que Deus, mesmo eles sabendo que o Senhor é poderoso, o Criador de todas as coisas, ainda não tinham entendimento. Achavam que Deus era exclusivo somente ali, não. E Ele é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E Ele se manifestou ali para o povo dele na Babilônia. Então, e agora em Cristo, esse poder é manifestado, como nós falamos, através da igreja, porque o evangelho ele tem que ser pregado para todos. E nós somos a igreja, nós somos essa unidade, nós fomos alcançados. A igreja viva, o organismo vivo, que tem por cabeça o Senhor Jesus. Como nos fala lá em Gálatas 3, versículo 28, não há judeu, nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Aleluia. Todos. O versículo é bem claro, todos os demais povos da terra. Paulo nos fala isso também em Efésios, capítulo 2, que já foi estudado nas lições anteriores, que o evangelho veio para todos, sem distinção. Seguindo adiante, no tópico de número 3, o mistério pré-estabelecido por Deus. Nós precisamos entender que nós já temos esse entendimento, é claro, que Deus é poderoso, é onisciente, onipresente, onipotente.
Deus não é pego de surpresa. O Senhor é conhecedor de todas as coisas e Ele não é surpreendido. E o tópico 3 vai falar justamente sobre essa questão. Deus, Ele não foi surpreendido com o pecado lá no Jardim do Éden. O plano da salvação já existia, como nós falamos, que nos diz lá em Apocalipse, que o Cordeiro estava imolado, estava pronto desde a fundação do mundo. O plano da salvação para a humanidade, ele já existia desde sempre, desde a eternidade. O Senhor não foi pego de surpresa. O Senhor não é pego de surpresa. Ele é conhecedor de todas as coisas. E no subtópico 1, do tópico 3, nos fala as riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estivera oculto, proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Tudo abrange o beneplácito da vontade divina que articulou o plano, o conteúdo desse plano e a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus. Por que pré-estabelecido? Porque o plano já existia, o projeto já existia. O Senhor, Ele tem o meio, o modo dele de agir que muitas vezes nós não compreendemos, nós não entendemos. Achamos que Deus tem que agir naquele momento e nós precisamos entender que Deus não está preso ao tempo. Deus não necessita do tempo para agir. Efésios 1:4 nos fala: porquanto Deus os escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Apocalipse 13:8, que nós já falamos sobre o Cordeiro, que ele já estava imolado desde a criação do universo. O Senhor é tão extraordinário, tão tremendo, que quando nós paramos para ler a Bíblia, nós encontramos de Gênesis a Apocalipse o amor de Deus sendo manifestado para o homem. Deus sempre querendo trazer o homem para perto dele. E o homem começa, depois para no meio do caminho. O Senhor criou todas as coisas, colocou o homem num jardim, o homem pecou, mas mesmo o homem pecando, Deus nunca desistiu do homem. O Senhor continuou cuidando, o Senhor continuou se mostrando, o Senhor continuou mostrando o caminho qual ele deveria andar. E foi assim desde sempre. Se nós analisarmos o Senhor, ele fez a chamada, ele chamou a Abraão, disse que faria dele uma grande nação e que através dele todas as famílias da terra seriam benditas. E como nós dissemos anteriormente, essa promessa chegou até nós através do Senhor Jesus. Deus, ele nunca desistiu, fez de Abraão uma grande nação. Abraão foi chamado uma família, teve seus descendentes e foram crescendo, foram se multiplicando, tornaram-se uma nação enquanto eram escravos no Egito. O Senhor os tirou de lá, o Senhor se manifestou, os profetas começaram a falar. Deus usava os profetas para falar ao povo, como nós vimos anteriormente, que os próprios profetas já falavam dessa inclusão. E o Senhor sempre se mostrando, o Senhor sempre mostrando o seu cuidado, o Senhor sempre mostrando o seu amor. Revelado, mas não completamente. O mistério de como isso se daria foi revelado na pessoa do Senhor Jesus. Quando ele veio, quando ele nos mostrou, quando ele mostrou o caminho. E os judeus tiveram dificuldade de entender isso. Agora, Deus não estava vindo para abolir a lei.
A lei moral continuava a mesma, porém a forma de você alcançar a salvação não era mais pelas observâncias, não era mais eu tenho que observar para que eu alcance a salvação. Não, a lei moral permanecia, continuava, porque a lei moral de Deus ela é imutável. No entanto, para você alcançar a salvação, você precisaria reconhecer que Jesus Cristo é Deus, é o Filho de Deus, é o enviado, morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Ele abriu o caminho. Aquele véu, ele foi rasgado. A separação não existe mais. Judeus e gentios juntos, essa unidade, a igreja de Cristo, a igreja do Senhor, a nova humanidade criada pelo próprio Senhor Jesus. Ele sendo o cabeça. Aleluia. Prosseguindo para o subtópico de número 2, o eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. O que significa que, desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. E indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação, para que agora seja manifestada, segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja, e a revelação desse mistério sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. Tudo já existia, todo o plano, todo o projeto. A gente vê que esse propósito ele já existia, porém ele não havia sido revelado, a maneira que ele seria executado. Nós vemos Pedro falando, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nestes últimos tempos em nosso favor. Pedro, esse versículo é a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo de número 20. Pedro, ele nos afirma que Jesus estava com Deus desde a fundação do universo. Mas essa revelação, ela aconteceria no tempo determinado pelo próprio Deus. E este tempo, ele chegou. Esse tempo é o advento do Senhor Jesus, é a primeira vinda do Senhor. Esse mistério foi revelado. Nós vemos na Bíblia Sagrada, em João 3,16, que nos diz que ele amou a todos. Deus amou a todos. Deus não faz acepção. O Senhor não faz acepção de pessoas. A dificuldade que o povo judeu tinha de se relacionar com os gentios era devido à forma, a maneira de vida deles, a maneira pagã, a adoração a outros deuses. Então, isso estava sendo mudado agora. Todos poderiam se achegar a Deus. Um gentio poderia, sim, entrar na comunidade de Israel. Ele precisaria, sim, se observar a lei. Agora, isso já não existe mais. O Senhor está nos falando o quê? Que a circuncisão e a incircuncisão ela já não é mais necessária. Porque Cristo veio e mudou isso. A mudança agora, ela iria acontecer, ela acontece no coração do homem, no entendimento do homem. Ele entendendo, ele se entregando, ele entregando sua vida e crendo no sacrifício. A graça, a salvação nos foi dada. E ela é por meio da graça. É graça, é um presente. E nós alcançamos através da nossa fé. E é graça, é um dom de Deus. Não é pelas nossas obras, não é pelos nossos méritos. Porque o Senhor nos escolheu. Independente de méritos, deméritos, o Senhor nos escolheu. Ele olhou para nós, Ele pagou o preço por nossa vida. E quando nós vamos até Ele e nos dobramos, reconhecemos o Espírito Santo, Ele transforma o nosso interior. A mudança é feita no coração. E era isso, essa dificuldade que os judeus estavam tendo de entender, de que não precisaria mais da circuncisão. Então não existia, não tinha mais para que existisse circuncisão ou incircuncisão.
A mudança já havia acontecido. Não era mais através da observância, observando a lei, não. Era crendo. Era pela fé no Senhor, Salvador, Criador de todas as coisas, nosso Senhor Jesus. Sendo Ele Cristo, Cristo é a única possibilidade de salvação para toda a humanidade. Logo, todos, judeus e gentios, estão inseridos nesse propósito. Glória ao nome do Senhor por isso. Prosseguindo, o subtópico de número 3 nos tem por título o plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Como nós falamos, o Senhor não foi pego de surpresa quando o pecado entrou no mundo. O plano, o projeto da salvação, ele já existia antes do pecado. Ele sempre existiu. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo o advento da história, por trás de todo o evento da história, existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Só ele, o Senhor, o projeto da salvação sempre existiu. A unidade, judeus e gentios juntos, isso sempre existiu. Mas, no entanto, não havia sido revelado. Havia um mistério. Eles não sabiam quando se daria e como isso aconteceria. Mas Jesus veio e o mistério foi o quê? Foi revelado. Ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para todos. Ele veio para os doentes, porque os sãos não precisam de médicos, como ele mesmo falou. Mas como assim? Existe alguém sã? Se a própria palavra nos fala lá em Romanos que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Então, como é que eu posso ser sã? Mas o Senhor Jesus é bem claro. Eu preciso reconhecer essa dependência, independente de ser judeu ou gentil. Eu preciso me achegar, eu preciso reconhecer que eu sou carente da graça, que eu sou carente da salvação, que eu necessito do Senhor. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Precisamos crer que Deus nos chamou para fazer parte deste organismo vivo, que é a igreja do Senhor. E Ele veio e Ele transformou. E Deus continua sendo o cabeça, independente do que esteja acontecendo ao nosso redor. O Senhor nos fala que enfrentaríamos, que viveríamos, passaríamos por tempos difíceis. Lá na carta a Timóteo, ele fala sobre essa dificuldade que enfrentaríamos, sobre esses tempos difíceis que nós teríamos. E talvez esse seja um dos tempos difíceis que a humanidade tem enfrentado. Mas Deus continua sendo o cabeça da igreja. Ele está conosco, independente de judeus, gentios, somos o corpo, a unidade. E Cristo é o cabeça da igreja. E concluindo, de acordo com a lição, vamos ler. Conclusão: o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos
e aos profetas. Judeus e gentios estariam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério, agora revelado, deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. E nós fechamos essa lição com o que nos fala lá em Romanos, no capítulo de número 10, vai do 12 ao 15, que como ouvirão se não há quem pregue, e como crerão? Vamos ler Romanos, capítulo de número 10, versículos do 12 ao 15. Portanto, não há distinção entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No entanto, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Mas nós, a Igreja do Senhor, o organismo vivo, nós temos essa missão de pregar o Evangelho, de mostrar esse mistério que já foi revelado, que Cristo, ele não faz acepção de pessoas, independente da nacionalidade, independente da etnia, independente da classe social. Nós precisamos fazer obedecer o que nos diz a palavra. Como ouvirão se não há quem pregue? Não temos. A Igreja do Senhor, esse organismo vivo, ela tem como missão anunciar o Evangelho, as boas novas do Senhor, que Jesus veio, ressuscitou, ressurreto, cabeça da Igreja, e Ele está conosco. E Ele não nos abandona. Disse que teríamos tempos difíceis, mas Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e o é eternamente. Aleluia. E aqui nós encerramos e agradecemos a nossa oportunidade. Que Deus continue nos abençoando, nos dando graça e nos livrando, e que estejamos sempre na presença dEle, em nome de Jesus. Graças a Deus, né? Boa palavra. Que Deus possa assim nos abençoar de uma forma tremenda e poderosa. Grande é o nosso Deus. Que o Senhor possa abençoar a cada dia mais os professores dessa grande escola bíblica dominical. Deus abençoe também o superintendente, pastor Severino Trajano. Deus abençoe a todos que estão conosco nessa manhã, ou que vão ouvir isso aqui durante o dia, durante a semana, ou daqui a 10 anos. A palavra de Deus é poderosa e eficaz. Nós estamos agora concluindo essa escola bíblica dominical, né? Lição de número 9, do dia 31 de maio de 2020. O mistério da unidade revelado. O texto áureo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios 3 e 5. Verdade prática. Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Nós vamos orar por aqueles que estão em jejum. Como todo domingo, a igreja se coloca em jejum. Muitos irmãos oram, intercedem, oferecem jejuns a Deus, porque somente Ele tem a resposta que precisamos. Nós vamos orar. Eu queria aproveitar e dizer que todos os pedidos de oração que foram feitos durante essa live estão sendo anotados por uma equipe que toma conta do Face, do YouTube, que está procurando juntar todos esses pedidos de oração. Também nós temos o nosso grupo no qual nós estamos colocando os links. Nesse grupo, ele é aberto no horário das transmissões, para que você possa, por ali também, enviar pedidos de oração. E nós fazemos isso porque a palavra de Deus diz: comunicai as vossas aflições. E se você comunicar, a igreja vai orar e, com certeza, Deus vai abençoar.
e a boa e poderosa vontade de Deus há de se manifestar. Nós vamos fazer uma live de oração, domingo, após esse culto, após o culto, às 21 horas. Você vai entrar lá, quando acabar o culto, 21 horas, começa uma live de oração. É um momento de comunhão. E a igreja ao vivo, estaremos todos orando exclusivamente pelos pedidos de oração que estão sendo apresentados. Eu quero convidar mulheres de oração, homens de oração, pastores, dirigentes, obreiros, obreiras, jovens, que todos entrem nessa live. Nós precisamos batalhar e Deus é o nosso socorro e fortaleza. Vamos orar. Senhor, meu Deus amado, Deus querido, Santo Deus, nós te agradecemos por essa escola bíblica dominical. Nós te agradecemos por esse momento em que estamos, Senhor, participando, finalizando. E te peço, Senhor, pelos teus filhos que estão agora entregando o seu jejum, seus filhos que estão agora encerrando esse sacrifício que fizeram, Senhor, passar essas horas, Senhor, nesse sinal de contrição, nesse sinal, Senhor, de reverência a Ti, porque eles creem, Senhor, que somente Tu tens a resposta para a vida deles. Eu te peço agora, Senhor, por essa nação chamada Brasil, pelos médicos, enfermeiros, por cada um daqueles que estão no fronte de batalha. Ajuda, Senhor, cada um. A cada pedido que está, Senhor, escrito aqui, Senhor, nessa timeline. Tu já conheces, Senhor, e sabes o que é necessário. Mas nós vamos apresentar, Senhor, nome por nome, pedido por pedido, Senhor, enquanto igreja na Tua presença, logo mais à noite, Senhor, após o culto, na live de oração. E eu te peço, Senhor, responde como Tu já tem respondido. Sê conosco, meu Deus. Ajuda-nos em tudo. Sara essa nação. Sara essa terra. É o que eu te peço e te agradeço. Em um nome de Jesus. Amém. Se você quiser aceitar Jesus como teu Salvador e quer ajuda, entre em contato conosco. Você pode usar os canais de comunicação. Você pode usar esses canais, mandar mensagens. Tem uma equipe que vai cuidar disso, que vai te ajudar. Você não está sozinho. Se você está afastado do caminho do Senhor, ou se você pode fazer chegar alguém que está afastado, nem que seja só essa parte da transmissão, faça. Jesus está voltando. É tempo de você se consertar com Deus, voltar para a casa do Pai e ter teus pecados perdoados, porque o Pai não se esqueceu de você e tem amor pela tua vida. Deus te abençoe. Senhor, meu Deus amado, perdoa pecados, salva, quebra cadeias, quebra grilhões, traz libertação em nome de Jesus. Receba a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo seja com todos, agora e sempre. Todos digam amém. Bom almoço de domingo. Deus te abençoe em o nome de Jesus e até logo mais, pelo poder e pela graça de Deus. Deus te abençoe.